Deus. Atos capítulo de número 16, que achou, diga amém. Glória a Deus. Versículo 25 e versículo 26. Eu vou ler e a igreja vai repetir bem forte, irmãos, tá? Esta mensagem de hoje, ela é uma mensagem profética para a tua vida. Glórias a Deus. Eu fiz um vídeo, uma montagem hoje e coloquei nas redes sociais, glórias a Deus, sobre esta mensagem. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar contigo nesta noite. Alguma coisa vai acontecer em favor da tua vida nesta noite, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu ver se vocês estão preparados. Eu vou ler e vocês repitam. Perto da meia-noite. Que maravilha, então vamos lá, então vamos agora iniciar. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Mais forte agora. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas todas as prisões. Aleluias. Feche os olhos a Deus mais uma vez. Eu quero fazer mais uma oração nessa noite. Antes de orar, repita assim, ó, 30 segundos comigo. Jesus, 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 Jesus. Agora faz assim, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Feche os olhos, maravilhoso e eterno Deus. Nós estamos na tua presença mais uma vez, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, pelos louvores que já foram cantados nesta noite. Eu te agradeço, meu Deus, porque a tua presença é real nesse lugar. Não precisaríamos mais pregar nesta noite, porque o Senhor já tem falado ao nosso coração, o Senhor já tem falado às nossas vidas. Mas aqui está um povo sedento para ouvir a tua palavra. Aqui está um povo que precisa ouvir uma mensagem, uma palavra da parte do Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, não deixa nenhum crente voltar para sua casa da mesma maneira que entrou aqui nesta noite. Este lugar, Senhor, não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor vai falar o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, eu quero terminar esta oração te pedindo: repreende toda a obra do diabo nesta noite, toda a obra do inimigo que queira impedir, Senhor, que a tua palavra agir na mente e no coração desse homem e desta mulher. E eu te peço, Senhor, enquanto eu estiver pregando, opera nesta noite, salva nesta noite, liberta nesta noite, transforma nesta noite. Fala com a tua igreja nesta noite e que o teu nome seja glorificado. Toda a igreja abre os olhos e grite bem forte: glória a Deus. Sente. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, esse texto bíblico que nós lemos, ele é um texto muito conhecido das Escrituras Sagradas. E por que não dizer de todos nós? A palavra de Deus nos fala que algo maravilhoso aconteceu, aleluias, com a vida desses dois homens de Deus, Paulo e Silas. Mas vamos entender um pouco a história, para nós entender um pouco esta palavra desta noite. A palavra de Deus fala que Paulo e Silas, Paulo foi levantado por Deus, depois que teve a visão na estrada de Damasco. A Bíblia fala que Paulo, ele contemplou Jesus face a face, e contemplando Jesus face a face, a Bíblia Sagrada fala que Paulo teve certeza do seu chamado. E agora, de perseguidor da igreja, Paulo passa a ser perseguido da igreja. Mas a Bíblia fala que depois que Paulo encontrou Jesus na estrada de Damasco, Paulo agora
aleluia, depois de ser curado da sua cegueira por, aleluia, Ananias, Paulo agora sai do meio dos seus amigos e vai para uma cidade no deserto da Judéia e fica 17 anos no anonimato. E depois de 17 anos, Paulo volta para cumprir o chamado de Deus na sua vida. E a Bíblia fala que Paulo começa agora, aleluia, a escrever, aleluia, as cartas direcionadas pelo Espírito Santo às igrejas, aleluia, que ele tinha fundado na sua época. Nós sabemos muito bem que Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. E Paulo foi tão usado por Deus, que a Bíblia fala que Paulo foi aleluia, foi um dos poucos discípulos de Jesus que foi usado, aleluia, com os 9 dons espirituais. E a Bíblia fala que a unção e o poder do Espírito Santo na vida de Paulo era tão grande, tão forte, que, aleluia, pelos lenços de Paulo, aleluia, Deus salvava, Deus libertava, Deus curava, Deus transformava vidas e o nome do Senhor era glorificado. E a Bíblia fala que, aleluia, a fama de Paulo começou a crescer muito sobre a face da terra, porque Jesus era com ele. E Paulo agora, aleluia, ele começa a viajar por muitas cidades da Ásia para ganhar almas para Jesus, porque o maior desejo de Paulo, aleluia, não era aparecer, não era fazer sucesso, não, o maior desejo de Paulo era, aleluia, ganhar almas para o reino de Deus, aleluia. E Paulo começa agora a viajar, a sua primeira viagem missionária, de um lado para o outro, de cidade em cidade, de aldeia a aldeia, de lugar em lugar, de casa em casa. E aonde Paulo passa, a Bíblia fala que Paulo anuncia a palavra do Senhor, aleluias. E a Bíblia fala que Paulo, terminando a sua primeira viagem missionária, preste atenção nesta noite, que essa mensagem é muito linda. Paulo termina a primeira viagem missionária e agora Paulo se prepara para fazer a sua segunda viagem missionária. E quem Paulo convida? Paulo convida, aleluia, um servo do Senhor por nome Silas. Paulo escolhe Silas, que era um homem usado por Deus e cheio do Espírito Santo, e diz assim: Silas, vamos, aleluia, pregar o evangelho do Senhor Jesus. Vamos pregar a palavra de Deus em todas as cidades da Ásia Menor, da Ásia Maior, e aonde Deus nos levar. E nós temos certeza, eu tenho certeza, Silas, que Deus vai fazer maravilhas através da nossa vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim acontece. Aleluia, a Bíblia fala que os apóstolos chamam Paulo, os apóstolos se reúnem, chamam Silas e oram por eles e abençoam eles e dizem: vai, pregue o evangelho de Jesus Cristo aonde Deus enviar vocês. E lá vai Paulo e Silas, aleluia, pelas cidades, aleluia, da Ásia, para pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que Paulo, saindo com Silas, debaixo da bênção dos apóstolos, debaixo da graça e da direção do Espírito Santo, Paulo e Silas, ele passa pela Síria e ganha algumas pessoas ali para Jesus. De repente Paulo, aleluia, sai da Síria e vai para a cidade da Cilícia. E chegando ali na cidade da Cilícia, Paulo encontra algumas igrejas que ele tinha fundado, e ele dá uma palavra de ânimo para os irmãos, e dizendo para eles, e diz assim: fiquem firmes, não saiam da presença de Deus, porque Deus escolheu vocês para uma grande obra e para que o nome dele seja glorificado nesta terra, aleluia. Depois de ele animar a igreja, aleluia, e dar uma palavra de ânimo para aquela igreja, que era isso que ele gostava de fazer, quando via os irmãos tristes e cabisbaixo, Paulo sai agora da cidade da Cilícia e diz: olha, Silas, vamos para a cidade de Derbe. E chegando na cidade de Derbe, a Bíblia fala que Paulo também ganha algumas almas ali para Jesus. Aí Paulo sai da cidade de Derbe e vai para a cidade, aleluias, de Listra. E chegando na cidade de Listra, a Bíblia fala que Paulo encontra um homem que servia a Deus por nome Timóteo. Timóteo era servo de Deus e discípulo de Paulo. A Bíblia fala que Paulo aproveita aquela passagem
e diz: olha, Timóteo, Deus te escolheu para uma grande obra, e agora é preciso que tu passe pela circuncisão, que era algo que era necessário segundo a lei dos judeus. E a Bíblia fala que Paulo se circuncida Timóteo, e a Bíblia fala que a mãe de Timóteo era judia e servia a Deus, mas o pai de Timóteo não era crente e era um grego. Mas a palavra do Senhor também passou entre a família de Timóteo, e depois de Paulo, aleluia, batizar Timóteo e preparar ele para a obra de Deus, a Bíblia fala que Paulo deixou Timóteo ali cuidando da igreja e disse: Timóteo, fica firme fazendo a obra do Senhor, porque Deus te escolheu para uma grande obra desta terra. Oh, glória a Deus! E a Bíblia fala que Paulo, mais uma vez, chama o seu companheiro Silas e diz assim: olha, Silas, vamos sair daqui e vamos dar continuidade à nossa segunda viagem missionária, e vamos para as outras cidades que estão em nossa volta. E a palavra de Deus fala em Atos capítulo 16, que agora Paulo, juntamente com Silas, ele vai para a cidade da Frígia, e ali também anuncia a palavra do Senhor. Depois Paulo vai para a Galácia, anuncia a palavra do Senhor. Depois Paulo, aleluia, direcionado por Deus, diz assim: olha, Silas, eu estou sentindo de ir para a cidade de Mícia e de Bitínia, na Ásia Menor. Mas quando ele se prepara para ir para essas duas cidades, a Bíblia fala no capítulo 16 de Atos, que o Espírito Santo brada no coração de Paulo e diz assim: não, Paulo, não vai para a Ásia Menor, porque se tu ir para lá, não é a minha direção, não é a minha vontade. A Bíblia fala que Paulo cancela a viagem missionária para a Ásia, e cancelando a viagem missionária para a Ásia, a Bíblia Sagrada fala que Paulo entra dentro do quarto da sua casa, aonde ele estava hospedado, e ora a Deus. E ele orando a Deus, o Espírito Santo fala com ele e diz assim: Paulo, vai não para a cidade de Mícia, na Ásia Menor, vai para a cidade de Troade. E Paulo vai agora com Silas para a cidade de Troade, e chegando ali na cidade de Troade, a palavra do Senhor nos fala que Paulo ganhou muitas almas para Jesus naquele lugar, e o nome do Senhor foi glorificado. Não pisque, olhe para mim nesta noite. E a Bíblia fala que agora, depois que Paulo passou alguns dias na cidade de Troade, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, aleluia, falou com Paulo e disse assim: Paulo, agora convida o teu amigo Silas e vai para outra cidade. E Paulo, orando a Deus, disse: Senhor, qual é a cidade que eu vou agora? O Espírito Santo fala com Paulo e diz assim: Paulo, tu tem que ir, aleluias, aonde eu te enviar. Aleluia. Paulo vai para sua cama e se deita, e quando ele está pegando no sono, diz Atos capítulo 16, que de repente uma visão vem para Paulo, e na visão que Paulo tem, aparece um homem da cidade da Macedônia, e aquele homem da cidade da Macedônia dá um grito para Paulo e diz assim: Paulo, passa a Macedônia e nos ajude. Aleluia. A Bíblia fala que, sem perca de tempo, pastora Vera, o apóstolo Paulo convida o seu amigo Silas, aleluia, e diz assim: o lugar que nós devemos ir agora para pregar a palavra do Senhor não é na cidade de Mídia, é na cidade de Macedônia. Temos que ir para Macedônia. O anjo do Senhor, Deus, apareceu para mim em uma visão da noite e falou que lá tem uma grande obra para o nome do Senhor ser glorificado. Eita, glória a Deus! Como é maravilhoso, igreja, nós vivemos na direção e na vontade do Espírito Santo. Aleluia. Quem anda na direção de Deus e na vontade de Deus não vai aonde quer, não faz o que quer e não faz aquilo que quer da sua vida. Não, quem anda na vontade de Deus vai na vontade do Espírito Santo, vai no projeto de Deus, no propósito de Deus. Eu quero já começar a profetizar nesta noite. Levanta a mão em nome de Jesus. Não deixe se levar por falsas profecias, não deixe se levar por coisas fracas e que te tirem do caminho de Deus. Confie no Senhor e ande na presença e na direção do Espírito de Deus. E agora, Paulo vai para Macedônia, e chegando na Macedônia, a Bíblia fala que Paulo encontra uma mulher, serva de Deus fiel, por nome Lídia. Lídia era temente a Deus, irmã do ciclo de oração.
gostava de orar a Deus. E a Bíblia fala que Paulo bate um papo com aquela mulher por nome Lídia e diz assim: Lídia, como é que está a obra de Deus aqui nesta cidade? E aquela mulher diz assim: a obra de Deus aqui está uma bênção, Paulo. Muitas pessoas aqui da Macedônia têm se entregado a Jesus. Muitas pessoas aqui têm se batizado. Muitas pessoas aqui na Macedônia, aleluia, estão se convertendo a Cristo. E o nome do Senhor está sendo glorificado. A Bíblia fala que Lídia, esta mulher que servia a Deus, ela vivia de fazer púrpura. Ela tinha uma empresa de púrpura. E a púrpura, para vocês que não sabem, era um material fino e caro daquela época. E Lídia era uma sustentadora, um tabernáculo, suporte da obra missionária daquela época. E a Bíblia fala que Paulo deixou uma palavra de ânimo para Lídia, aleluia, que era vendedora de púrpura, aleluias, e da cidade de Tiatira. E diz assim: Lídia, eu vou agora passar pela cidade de Tiatira, mas não vou ficar na cidade de Tiatira, porque o Espírito Santo falou comigo que eu tenho que ir para a cidade de Filipos. E a Bíblia fala que Paulo agora sai com Silas para a cidade de Filipos. E quando Paulo chega com Silas na cidade de Filipos, a Bíblia fala que Paulo convida Silas e diz assim: Silas, vamos achar um lugar para nós orar. Vamos achar um lugar para nós buscar a presença do Senhor. Vamos achar uma sinagoga para nós glorificar o nome do Senhor e para nós nos recarregar em oração, porque nós sabemos que a luta contra o inferno é terrível. E a Bíblia fala que Paulo descobre uma sinagoga na cidade de Filipos. O que era a sinagoga, pastor Nilton? Sinagoga, para vocês que não sabem, é como se fosse uma igreja hoje aqui onde nós estamos. A sinagogas até hoje da terra de Israel é onde as pessoas se reúnem no dia de sábado para se congregar. E agora Paulo descobre uma sinagoga, e lá vai Paulo todas as tardes, todos os dias, aleluias, para a oração. E de repente, para surpresa de Paulo, durante muitos dias que ele ia para a oração, aleluia, na cidade de Filipos, ele encontra, aleluias, uma jovem, aleluia, que era possuída por demônios. E a Bíblia Sagrada nos fala que de repente Paulo ia com Silas para a oração na sinagoga, e aquela jovem olha para Paulo e Silas e começa a profetizar. A profecia parecia ser boa, porque aquela jovem profetizava e dizia assim: eis aí homens de Deus que estão indo para a oração e para pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 10 dias, muitos dias se passaram, segundo historiadores, que Paulo ia para a oração e no mesmo horário aquela jovem aparecia e começava a gritar que eles eram homens de Deus. A Bíblia fala que Paulo começou a se perturbar. Ele se perturbou de uma forma tão terrível que Paulo, vendo que não era o Espírito de Deus que estava bajulando ele, mas era, aleluia, porque o Espírito de Deus não bajula ninguém, e Paulo, percebendo que não era o Espírito de Deus que estava usando aquela jovem, Paulo se perturba. Está aqui no capítulo 16. Paulo se perturba com aquela jovem, com aquela situação, e diz, aleluia, olhando, virando para aquela jovem, diz: espírito maligno de adivinhação, sai desta jovem. A Bíblia fala que na mesma hora aquela jovem foi liberta. Oh glória! E quando aquela jovem foi liberta, a Bíblia fala que os donos daquela jovem ficaram furiosos. Por que, pastor Nilton? Porque a Bíblia fala que aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Toda pessoa que chegava diante daquela jovem, ela adivinhava a vida, ela falava da vida da pessoa, ela falava coisas escondidas, coisas ocultas, coisas que só as pessoas sabiam. E a Bíblia fala, aleluia, que os senhores dela ganhavam muito dinheiro. Cada consulta que tinha com aquela jovem era uma grana alta que aquelas pessoas soltavam, aleluia, na cidade de Filipos. Mas a Bíblia fala que eles ficaram furiosos. Eles procuraram o juiz daquela cidade, o governante daquela cidade, e chamaram Paulo, prenderam Silas, bateram nele, já começaram a chutar, esbofetear, batendo na cara, quem sabe cuspir no rosto dele, e levaram Paulo e Silas até as autoridades. E chegando diante das autoridades, a Bíblia fala, aleluia, que aquele
aqueles homens furiosos disseram assim: olha juiz, olha governante, olha magistrados, eu quero dizer para vocês uma coisa: esses dois homens aí, por nome de Paulo e por nome de Silas, eles estão perturbando a cidade de Filipos, eles estão incomodando a cidade, eles estão atrapalhando a prosperidade desta cidade, porque eles expulsaram o espírito maligno que estava naquela. Meu Deus, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite: nós que pregamos a verdade, foi cantado aqui nesta noite; nós que falamos a verdade, foi falado aqui nesta noite; nós que pregamos Jesus, nós incomodamos esse mundo, é verdade, mas nós não podemos parar de pregar e de fazer a obra de Deus. Eles estão incomodando. Aí disseram para os magistrados: o que nós devemos fazer que vocês querem? Era o gente da grana, do dinheiro. Eles disseram o seguinte: pegam Paulo e Silas e coloquem dentro da prisão e batem nele antes uma chicotada. A Bíblia fala que eles deram 39 chicotadas em Paulo e Silas. E os chicotes daquela época eram um pedaço de madeira, aleluia, com 5 ou 3 cordões. E alguns tinham até ponta de ferro na ponta. O máximo, segundo a lei judaica, que uma pessoa podia levar de chicoteadas ou de açoites, era 40 açoites. E dependendo da estrutura da pessoa, 40 açoites, a pessoa morria na hora, de fraqueza, de dor, que era terrivelmente. Eles deram 39 chicoteadas, açoites em Paulo e Silas. Depois de eles baterem em Paulo e Silas, porque eles estavam furiosos, os soldados pegaram Paulo e Silas, colocaram dentro do cárcere, e o magistrado disse assim: olha, coloca guardas 24 horas para guardar esses dois homens e não deixem eles escapar. Oh, xaramanachei caramanahai. Você, levanta a mão em nome de Jesus, quero profetizar. Você é uma ameaça para o inferno, aleluia. Eu vou repetir: você é uma ameaça para o inferno, aleluia. Por que mandaram guardar Paulo e Silas? É porque eles sabiam que Paulo e Silas eram cheios do Espírito Santo. Chamaram o carcereiro, colocaram os guardas. E a Bíblia fala que para deixar mais seguro, a Bíblia fala que eles disseram assim: olha, coloca algemas e corrente nos pés e das mãos, e deixe eles lá presos, sofrendo, com fome, sem comer, sem beber. Deixe eles ser humilhados lá. E a Bíblia fala, aleluia, que Paulo e Silas estavam tão cheios do Espírito Santo, como vocês que estão aqui nesta noite, que mesmo diante das lutas, aleluia, eles não conseguiram ficar calados, aleluia. No meio daquela dor, no meio daquela prisão, no meio daquela prova, no meio daquela dificuldade, no meio daquelas algemas, daquelas correntes, daquela cadeia, daquele presídio, Paulo e Silas começaram a cantar a Deus, começaram a louvar a Deus, porque eles sabiam que o milagre ia acontecer. Quem pode crer nisso, levanta a mão em nome de Jesus. Eu vou profetizar para ti agora em nome de Jesus. Você está terminando meu tempo. Eu quero profetizar para você que entrou aqui na Assembleia de Deus Belém, você que está pela live. Eu quero profetizar para você também que está pela live, que Deus te escolheu para uma grande obra. Essa luta não vai te matar, essa prova não vai te destruir. Deus te escolheu e está chegando vitória aí de Deus. Ai, xaramana, xeicaramana, sorianda, xurimana. Paulo olha para Silas e diz assim: vamos louvar, pastor Elias. Irmãos, vamos ser realistas. Não é fácil, né, pastor Elias? A gente louvar na da prova. Fácil, irmãos. Quem dizer que é fácil é mentiroso. Não é fácil nós orar às vezes na hora que é prova de fogo. Não é fácil. Não é fácil a gente buscar Deus quando tudo está fechado, irmãos. Tu não tem força de orar, tu não tem força de ler a palavra, tu não tem força de fazer nada, aleluia. Tu não consegue te
concentrar nem para orar na hora do almoço, de tão perturbado, de tão angustiado, de tão triste, aleluia, diante da luta e da prova que tu passa. Mas nesta noite a ordem de Deus para a tua vida é: adore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus, que a vitória vai chegar em nome de Jesus. A Bíblia fala que Paulo e Silas olhou um para o outro e disse: então vamos cantar, que se é a última hora nossa, nós vamos morrer louvando a Deus. Oh, xaramaná, xeicaramanã. E Paulo e Silas, diz a Bíblia, estou terminando a mensagem, Paulo e Silas à meia-noite, olha, eles começam a louvar a Deus, aleluias. E eu não sei quantos minutos, pastor Elias, a Bíblia não fala que eles louvaram a Deus. A Bíblia só fala que perto da meia-noite eles começaram a louvar a Deus. E quando eles começaram a louvar a Deus, eu imagino Deus olhando do céu e dizendo assim: a luta é grande com Paulo, a luta é grande com Silas, mas eles estão me adorando, eles estão me louvando. Vai ter milagre para a vida deles. De repente, diz a Bíblia, alguém pregou uma palavra sobre de repente, foi comecinho de sexta-feira. De repente, enquanto eles louvavam e adoravam a Deus, veio do céu um tão grande terremoto, aleluias, sobre aquele cadeia, sobre aqueles presídios. 7 grandes milagres aconteceram na vida de Paulo e Silas, e vai acontecer na tua vida, aleluias. O primeiro grande milagre que aconteceu naquele grande terremoto de Deus foi que os alicerces da prisão se moveram. Oh, aleluias. Talvez você não esteja entendendo para que serve o alicerce, os pedreiros que estão aqui. O alicerce, ele serve para suportar uma estrutura. Nós estamos aqui nesse pavilhão lindo que é a igreja, mas aqui embaixo dessas colunas tem sapatas de ferro, colunas de ferro, tem alicerces que estão suportando todo esse peso, aleluia. Mas sabe o que eu quero dizer? Aquele terremoto de Deus foi sobre aquela prisão, para sacudir o alicerce. Era Deus falando do céu, dizendo assim: não tem cadeia, não tem prisão, não tem inferno que vai segurar o meu escolhido. Eu vou sacudir e o meu nome vai ser glorificado. Levanta a mão em nome de Jesus, que vai a primeira profecia. Eu quero profetizar em nome de Jesus que vai vir um terremoto de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, aleluia. Quem sabe a tua casa, o diabo disse assim: vai destruir, vou acabar, vou terminar, não vai dar certo, ela vai morrer, ele vai morrer. Não, está vindo um terremoto de Deus aí com milagre, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quem acredita, levanta a mão e diga glória a Deus. Segundo, o terremoto de Deus que veio sobre aquela prisão. A Bíblia fala que tudo que estava amarrando Paulo e Silas caiu por terra. Primeiro, moveu os alicerces, sacudiu. Segundo, tudo que estava amarrando Paulo e Silas e os presos caíram por terra, ou seja, as algemas se abriram sozinhas, as correntes se despedaçaram, as portas, aleluia, se abriram, aleluia, tudo que estava prendendo eles, se era corda, se era corrente, se era barro de ferro, alguma coisa que estava segurando aqueles presos, tudo, aleluia, caiu. E a Bíblia fala que eles ficaram livres para glorificar a Deus, aleluia. O que Deus quer dizer com isso nessa noite? É que tudo que está prendendo a tua vida, a tua casa, a tua família, para você não alcançar a tua vitória, a tua bênção, nesta noite vai cair por terra em nome de Jesus, e o nome dele vai ser glorificado. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Vou terminar. Terceiro, quando o terremoto de Deus veio sobre aquela prisão, a Bíblia fala
aleluias, que todas as portas se abriram. Nós estamos aqui em Campanha da Conquista, né? A Bíblia fala que todas as portas se abriram. Irmãos, vocês que já entraram em presídio, eu já entrei, mas não foi para ficar preso, tá? Mas você sabe que um presídio, ele é bem seguro, né, pastor Elias? Pastor Elias aqui, que é policial, é ainda, mesmo que está aposentado. Ele sabe que um presídio, uma cadeia, ela tem toda a segurança das portas, para não deixar o preso fugir. Ou é cadeado, ou é corrente, alguma coisa tem. As portas são bem seguras, fortes de ferro, protegidas, revestidas. Os presídios de segurança máxima, se vocês forem ver em São Paulo e outros estados do Espírito Santo, aqui em Porto Alegre também, aleluia, vocês vão ver que são portas bem seguras de ferro, protegidas e guardadas 24 horas. Mas quando, aleluias, o terremoto de Deus chega, trazendo para o lado espiritual, não tem porta que fique fechada. Oh, aleluia! Isso aqui eu estou trazendo para o lado espiritual, igreja. Quem sabe muitas portas estão fechadas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu ministério. E você diz assim: pastor Nilton, aonde eu tento entrar para alcançar os meus sonhos, está tudo fechado. Aonde eu tento passar para alcançar minha vitória, está tudo fechado. Não dá nada certo, eu dou um passo para frente e 10 para trás. As coisas dão tudo errado para minha vida. Não dá certo, eu solto o currículo aqui, eu solto o currículo ali. Ninguém me chama para mim ficar empregado. A minha vida está dando tudo errado. Na saúde, na vida espiritual, na vida financeira, está tudo fechado. Mas nesta noite, eu estou aqui com o profeta de Deus para te dizer: a porta do céu está se abrindo e tem milagre para a tua vida em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Quarto, a Bíblia fala: o carcereiro pediu luz. Aleluia. Atos 16, glória a Deus, está escrito isso aí. Na hora que deu o terremoto, que sacudiu tudo, que as portas se abriram, que as correntes caíram, a luz faltou, ficou todo mundo escuro. De repente o carcereiro acorda, espantado com os guardas, e ele viu que estava tudo aberto, estava tudo solto. Aí o carcereiro ficou desesperado, pegou uma espada e disse: eu vou me matar agora, porque senão os soldados vão me matar, porque eu deixei Paulo fugir e Silas. Quando ele vai para tirar a sua vida, a Bíblia fala que Paulo e Silas dão um grito e diz: não te faças mal. Estamos todos aqui, aleluia. E a Bíblia fala que Paulo dá a luz para ele. Eita, glória a Deus. Eu estava estudando isso aqui. E sabe o que significa isso, irmãos? Muitas pessoas estão aí no mundo, nas trevas, na escuridão, estão perdidas, estão como cego no meio do tiroteio, não sabem para onde estão andando, não sabem para onde estão indo. Precisam da luz, mas a luz está aqui com a igreja. A luz é Jesus. Oh, glória. A quinta coisa que aconteceu, quando o terremoto de Deus chegou naquele lugar, é que as feridas foram lavadas. Aleluia. Atos 16, versículo número 33. E tomando consigo ele, Paulo, naquela mesma hora da noite, lavou os pés e os ferimentos dos presos. Aleluia. Tem pessoas aqui dentro, pastor Elias, que o Espírito de Deus fala comigo que estão feridas. Algumas de vocês estão feridas por palavras. Algumas de vocês estão feridas por dentro, no interior de vocês, feridas da alma. Muitas de vocês que estão aqui dentro, o Espírito de Deus fala comigo, quando estudar essa mensagem, estão feridas ao ponto de dizer assim: eu não estou mais aguentando tudo que está acontecendo na minha vida. Eu não estou mais aguentando esta prova na minha vida. Eu não estou mais aguentando, aleluia, esse vazio no meu coração, essa ferida na minha alma. É como um câncer, parece que está me destruindo.
parece que vai acabar com a minha vida. Não vai acabar não. Deus está aqui nesta noite. Ele vai curar a ferida da tua vida. Eita, glória a Deus. 6. Quando o terremoto de Deus chegou, outro milagre que aconteceu. A salvação chegou àquela casa. Aleluia. Depois de Paulo lavar os pés deles e eles lavar os dos outros, que era costume, o carcereiro gritou, depois que pegou a luz: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Levanta a mão que eu vou profetizar algo muito forte agora, irmãos. Se você não der glória a Deus, você está no osso mesmo. Aleluia. Sabe o que Deus está falando comigo aqui nessa noite? Aleluia. Que, aleluia, antes do toque da última trombeta, antes do arrebatamento da igreja, não vai ficar nenhum da tua casa de fora da igreja. Todos vão subir para o céu. Quem crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Pastor Nilton, o meu parente é drogado, ele é viciado, ele está perdido, já entregaram ele, aleluia, que vai morrer. Não vai morrer não. Para Deus tudo é possível. Tem milagre na tua casa, tem milagre na tua vida, tem coisas de Deus na tua vida para acontecer. Para terminar, se coloque de pé em nome de Jesus. E foram todos da família do carcereiro batizados. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. Esses 7 milagres, pastor Elias, prepara um louvor. Esses 7 milagres Deus vai fazer nesta igreja Assembleia de Deus Belém. Esses 7 milagres Deus vai fazer na tua vida, na tua casa. Te prepara a partir de hoje. Os alicerces vão se mover. Aleluia. Todas as portas vão se abrir. Glória a Deus. Tudo que te amarra vai cair por terra. Aleluia. Tu vai ter luz na tua vida e na tua casa. Glória a Deus. As tuas feridas estão sendo curadas. Aleluia. A salvação vai chegar na tua casa e na tua família. Glória a Deus. E vai ter batismo na água, pastor Elias. Eita, glória a Deus. Te prepara. Um tempo de vitória está chegando. 1 minuto. Quem precisa de oração, passe aqui.